O processo de transformação de energia em uma usina hidrelétrica, através da força das águas, é feito a partir do aproveitamento de um rio que tem que ter um nível elevado de água e tem que ter desníveis em seu percurso que podem ser tanto naturais quanto construídos para gerar um reservatório. A força da água, quando ela se move, é chamada de energia potencial. Dentro da usina, a água passa por tubulações que a levam até a casa de força. Na casa de força tem turbinas que são conectadas em geradores e a água, quando passa pelas turbinas, por ela estar rápida e com muita pressão, as turbinas se movem, fazendo com que a energia potencial da água seja convertida para energia cinética. E quando as turbinas começam a se mover, automaticamente os geradores que estão ligados a ela também se movem, fazendo com que a energia cinética se converta para a energia elétrica. Após todo esse processo, a água utilizada é devolvida para o rio, que ela foi tirada, e a energia produzida através de linhas de transmissão são transportadas para ser consumidas na cidade. O Brasil depende muito do processo de conversão realizado nas hidrelétricas. Afinal, nós temos o terceiro maior potencial hídrico do mundo, perdendo apenas para a Rússia e para a China. Como consequência disso, nós utilizamos 95% da energia elétrica proveniente das hidrelétricas. Porém, é muito importante a gente saber que o Brasil importa energia elétrica também de outros países. Um exemplo é a usina de Itaipu, que é localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Ou seja, metade da energia fica para o Brasil e a outra metade para o Paraguai. Mas como o Paraguai não utiliza toda a energia que ele tem disponível, ele acaba vendendo o excedente para o Brasil. Mas o Paraguai não é o único país que exporta energia para nós. Usinas hidráulicas como a de Garabi e a de Aceritá, que são localizadas na Argentina, também vendem energia. Com a construção das hidrelétricas, o meio ambiente pode sofrer várias alterações. Uma delas é a inundação ao redor de onde são construídas as barragens, que são necessárias para a usina. E assim, a biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora daquelas áreas, são afetadas. Consequentemente, a população, como alguns indígenas, que vivem próximas à construção da usina hidráulica, também sofrem impactos. Mas mesmo com essas possíveis desvantagens, as hidrelétricas no Brasil provavelmente continuarão a ser muito presentes, já que as vantagens que as hidrelétricas possuem, como baixo custo quando comparadas às outras fontes, a não emissão de poluentes, e como o país possui rios bastante extensos, que são propícios à construção das hidrelétricas, ela acaba sendo uma fonte de energia muito benéfica ao nosso país. A energia hidrelétrica corresponde a 18% da energia elétrica mundial, que quando comparada a outras fontes é considerado um baixo índice. Isso ocorre pois alguns países não possuem recursos naturais ou até mesmo financeiros necessários para a construção de usinas. Os principais países geradores de energia hidrelétrica são Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rússia e China, que juntos totalizam cerca de 51% da energia hidrelétrica do mundo. Apesar da China não ser o país que mais gera energia hidrelétrica, nela está a maior usina do mundo, a usina de Três Gargantas, que apresenta muitos benefícios para o país, como o controle de enchentes e a facilitação no transporte hidroviário. No Brasil, está a segunda maior usina hídrica do mundo, a usina de Itaipu, sendo utilizada por dois países, Brasil e Paraguai, e a terceira maior, a usina de Belo Monte, que ainda se encontra em processo de construção e passa por problemas de críticas em relação aos seus impactos ambientais e por estar possivelmente envolvida no processo da Lava Jato. A instalação de barragens para a construção de usinas hidrelétricas iniciou-se no Brasil a partir do final do século XIX, porém a instalação de hidrelétricas passou a ser relevante na produção de energia somente após a Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945. O governo planeja implantar 24 novas usinas hidrelétricas entre 2016 e 2020, que irão agregar ao sistema mais de 18.185 megawatts. Os investimentos previstos para ampliar a oferta de energia elétrica no Brasil até 2020 devem somar 190 bilhões de reais, dos quais cerca de 100 milhões serão postos em novos empreendimentos, sendo 55% em hidrelétricas.
Dentre os principais empreendimentos previstos para entrar em operação nos próximos anos está a usina hidrelétrica de Belo Monte, juntamente com a maior hidrelétrica prevista, a de São Luís do Tapajós. O Brasil também conta com o Plano Decenal de Expansão de Energia de 2024, que reúne as projeções para o setor elétrico do país pelos próximos 10 anos. Esse plano revê uma expansão de 55% na capacidade de geração de energia no Brasil até 2024. O volume de investimentos previstos para que isso ocorra chega a 1 trilhão e 400 bilhões de reais nos próximos 10 anos, dos quais 27% virão do setor elétrico. A maior parte da expansão deverá vir de projetos de energia renovável, dos quais 27,2 mil megawatts virão de hidrelétricas. Investimentos internacionais em hidrelétricas não são tão numerosos, mas um grande exemplo é a usina hidrelétrica de Três Gargantas, localizada na China. Ela foi inaugurada em 2006, após 17 anos de construção, e além de ser a maior usina hidrelétrica do mundo, também é a estrutura de concreto de maior massa na Terra. Seu custo é estimado em 28 bilhões de dólares e ela possui mais de 2,2 quilômetros de comprimento, com o seu topo a 185 metros acima do nível do mar. A barragem conta também com 34 geradores, pesando 6 mil toneladas cada um. Eles produzem uma capacidade total de energia de 22.500 megawatts, o suficiente para abastecer 6 milhões de chineses. Além de gerar energia renovável, a usina substitui a queima de 30 milhões de toneladas de carvão por ano.